pelo Anderson. Ele esteve aqui numa terça-feira. Foi uma bênção, viu? Foi uma bênção. Eu creio que hoje Deus tem uma palavra para nós também. Levante sua mão para cá. E você está com teu coração está desejoso em ouvir a palavra de Deus, amém? Pai querido, nós neste momento, quando nos colocamos na tua presença, está aqui o teu servo, o Anderson, ó Pai. Pedimos que o Senhor tome em tuas mãos, o Senhor faça dele agora um instrumento, ó Deus, e que a tua palavra flua através dele com toda a liberdade. Nosso coração ferve, ó Deus, desejosos em ouvir a tua palavra esta noite. Toma ele em tuas mãos e faz dele canal de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gostaria de saudar todos com a paz do Senhor. Hoje, boa noite. Jonas, por gentileza, capítulo 4 da Bíblia. Jonas, capítulo 4, versículo 3. Acreditamos que estamos de pé. Jonas, no seu capítulo 4, versículo 3, por gentileza. Jonas, que está depois de Amós, antes de Miqueias, no Antigo Testamento, no seu capítulo 4, versículo 3. Vamos fazer uma breve leitura da palavra. Jonas capítulo 4, versículo 3, depois de Amós, antes de Miqueias, no Antigo Testamento. Profeta Jonas, nos 12 profetas menores. Quantos encontraram Jonas capítulo 4, versículo 3, concordem com o amém? Amém. Diz assim o texto: Peço-te, ó Senhor, tira minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Peço-te, ó Senhor, tira minha vida, porque me é melhor morrer do que... É melhor morrer do que... Vamos estar sentado, por gentileza. Irmãos, eu estou muito feliz de estar nesta casa de oração essa noite. Prazer em rever o Cleiton ali. Cleiton já é amigo de casa faz anos. Vejo ele quase todo domingo. Nosso domingo lá no portal, viu? Conto com você. Eu quero agradecer ao Caetano pelo convite. A gente está trabalhando junto agora. A gente fala que ele é o Batman Robin, duplo infalível agora. Também agradecer ao pastor dessa igreja. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Queridos, eu falei para eles da última vez que eu vim aqui que eu precisava de tempo para ministrar, porque quando vai no microfone não paro de falar, parece que está com a rachada. Falo sem parar. E eu estava no carro com o irmão José, que foi me buscar em casa, e ele falou: Eita, irmão Anderson, vai ser igual aquele dia, vai te apanhar muito, né? Apanhar da Bíblia. Falei: longe de mim, irmão. Tudo aquilo que vai ser pregado nessa noite é para a edificação do corpo. Nada do que será pregado aqui é para o seu mal, é para o seu próprio bem. Amém? Queridos, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a palavra Belém na Bíblia significa casa do pão. E certa vez uma mulher chamada Noemi, ela saiu da terra de Belém, que significa porque não havia pão na casa do pão. Vivemos em uns dias em que não há mais palavra. Vivemos em um dia onde a meninice tomou conta da igreja. Vivemos em dias onde profetas, falsos profetas por sinal, levam multidões ao engano. Sabe por quê? Porque o povo perece porque falta-lhe o... Provérbios 29, 18 vai dizer: não havendo palavra, o povo se corrompe. Lucas 22, o Senhor Jesus vai dizer àqueles discípulos, aqueles homens que questionaram a ele sobre os seus: vós errais por não conhecerem as Escrituras. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que nós, homens e mulheres de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra, como diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então temos que ser preparados para o Senhor, para toda boa obra. Jesus em Lucas capítulo 8, João capítulo 8, versículo 32, o Senhor vai dizer: conhecereis a verdade, e ela... O que é a verdade? Já se perguntou? A própria Bíblia vai dizer em Lucas, João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você não conhece a palavra, automaticamente você não conhece Jesus. E se você não conhece Jesus, você ainda está preso em ofensas e pecados. Mas nesta noite a palavra de Deus vai ser pregada e você conhecerá o dono da palavra. Eu
peço só uma coisinha a você, por gentileza. Não me apresentei no final do culto com nada, eu só quero a sua atenção agora. Eu quero cativar a sua mente. Entra no enredo da mensagem para que você absorva mais e mais de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Jonas disse que ele preferia morrer do que... O que leva um homem a chegar numa situação dessa? Meu Deus. Não, tem situações da nossa vida que a gente não paga uma conta e o banco liga pra gente, e que a gente mente, fala que não tá em casa, mas tá, né? Manda o filho atender. Tem coisas na nossa vida em que acontecem que a gente fica desesperado. As situações que acontecem na sua vida em que você já desejou morrer, eu creio nisso. Uma pessoa que já passou da sua fase da adolescência, por ali já desejou morrer. E os nossos jovens de hoje em dia estão assim, por motivos fúteis, querendo morrer. Mas isso, note, é um consciente. Você pensou na sua mente o seu problema em morrer. Mas não é nada que você faça algo que atente a sua vida. Por quê? Porque é apenas um pensamento. A situação de Jonas é um pouco diferente. Por quê? Porque Jonas ele não somente pensou em morrer. A Bíblia está dizendo que ele está fazendo uma oração aqui. Então imagine você chegando na igreja, se ajoelhando e dizendo: Deus, tira a minha vida. Você já orou assim? Deus, para mim é melhor morrer do que viver? Eu creio que não. Creio que por mais que seja difícil a prova que você esteja passando, você nunca orou assim. Então, nós temos que entender uma coisa. O que levou Jonas a essa situação? Queridos, esse é o capítulo 4. É o capítulo? Isso mostra um resultado. Ou seja, Jonas apresenta no capítulo 4 o resultado de um homem que quer morrer. Se ele quer morrer, temos que entender que ele chegou a esse estágio, correto? Porque nada vem do nada. Nada vem do nada, querido. Então, se nada vem do nada, uma pessoa não entra na vida das drogas do nada. Uma pessoa não entra na vida do homossexualismo do nada. E um crente não se desvia do nada. Ele vem se desviando, sintomas de um desviado. Então, isso mostra um resultado. Se isso mostra um resultado, precisamos saber o que levou a esse resultado. É o que eu chamo de degradação. Se existe graduação, que é subir degraus, existe degradação, que é descer degraus. E Salomão vai dizer que um abismo chama outro abismo. Que situação levou este homem a chegar aqui? Porque o resultado em que você se encontra agora não veio. Se nada vem do nada, essa situação que você passa agora também não veio do nada. Existe todo o processo que te levou a essa situação, a esse estágio, a esse resultado. Então, para saber o resultado que você está agora, precisamos saber qual foi o processo que te levou a isso. E antes do processo há um trauma, e antes do trauma há uma ferida. Então as pessoas te veem assim bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, mas elas não sabem o processo que você passou para estar nesse resultado, estar nesse estágio. Porque ver a aparência não é ver trajetória. Ver a aparência é apenas uma aparência, mas só Deus sabe aquilo que você passou para estar aqui nesta noite. Aleluia! A vida é feita de processos. Entenda isso. E processos, por mais que demorem, eles não são eternos. Uma hora ele acaba. Processos terminam. Processo é um círculo vicioso que ele começa e termina, começa e termina. Ontem você tinha uma prova, hoje você já venceu, mas hoje começou outra prova e você vai vencer novamente. Porque processo ele começa e termina. Sabe por quê? Porque temos um advogado que luta pelas nossas causas e ele nunca perdeu uma causa. Glória a Deus. Nada vem do nada. Anote isso para você entender a mensagem. Jonas, ele passou por um processo. Passando por esse processo existia um trauma. Passando pelo trauma há uma ferida. Qual era a ferida que
Jonas tinha? Vamos entender isso nesta noite. Queridos, Jonas era um exímio pregador. Pensa num camarada que conhecia a Bíblia. Pensa num camarada que tinha intimidade com Deus. Não é, para mim, novidade quando alguém me convida para pregar, porque eu já faço isso. Não é nada diferente. É algo que eu já faço. Então, se você me pedir, me convidar para pregar na sua igreja, não será uma novidade, porque eu já faço isso. Jonas, ele era um pregador e um profeta, já tinha tempo. Não era nada novo. Então Deus chama Jonas para pregar novamente. Vamos fazer uma breve comparação. Jeremias pregou por torno de 40 anos. Eu disse que ele pregou por 40? Meu Deus, se pregar por 40 anos tem que ter muita mensagem, hein? A Bíblia vai dizer que, a história da igreja vai dizer que John Wesley, ele pregou por 18 mil sermões, cerca de 30 anos, por todo o estado do norte-americano. Agora você imagina, pregar por 40 anos para um povo e nenhuma alma se converter. Foi o caso de Jeremias. Todo o povo foi levado para a Babilônia, mais de 10 mil judeus, como diz 2 Reis, capítulo 23. Então você imagina a situação da tristeza de Jeremias, pregar por 40 anos e não converter nenhuma alma. Jonas, com um sermão, a Bíblia vai dizer que ele converteu não uma, não duas, não três, 120 mil pessoas, 2 maracanãs lotados. Não foi pouca gente, o homem conhecia. Então ele conhecia exegese, hermenêutica, homilética, oratória, retórica de Aristóteles. O cara era bom, não era qualquer pregador, não era uma pessoa que não conhecia a palavra, ele sabia o que ele estava falando. O problema é que quando Deus chama ele para pregar novamente, eu penso comigo que ele fala assim: pode ir pá, Senhor, falando no livro dos jovens, né? Demorou, só falar onde é que é a igreja que eu vou lá, fechar essa agenda. Aí imagina Deus falando com ele: é em Nínive. Ah, é em Nínive. Então Deus, eu marquei uma agenda na presbiteriana, tem como não, remarca aí. Ele disse não para Deus, ele disse? Disse não para Deus? Tem crente que diz não para Deus? Não, não acredito. Tem? Não acredito nisso. Então Deus vai lá, tira do lamaçal do pecado do jaco de lodo, coloca os seus pés sobre uma rocha, nos seus passos. Ele vai lá, te promete como um filho, vai lá te dar uma coroa, vai lá te dar a promessa, vai lá te dar o poder, te exalta. E quando você está exaltado, você diz não para Deus. Será que você tem dito não para Deus? Não, você tem dito não ao chamado que ele tem na sua vida? Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Ai de você se você não cumprir o chamado de Deus na sua vida. Sabe por que eu vou te falar o preço que esse homem pagou por ele ter dito não para Deus? Entra comigo no enredo. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele não somente disse não para Deus, ele fugiu da sua presença. E é interessante isso, Salmo 139. Se nós formos até o alto céu, lá está a morada de Deus. Se formos até o fundo do mar, lá caímos em suas mãos. E se nós formos até o Sheol, até o Hades ou até o inferno, para ficar melhor se entender, lá existe uma cama para que ele possa olhar para você. Tem como fugir da presença de Deus? Tem como fugir da presença de Deus? Então Jonas fugiu da presença de Deus? Não tem para onde você correr, querido. A presença de Deus vai te perseguir. Aleluia! Glória a Deus! O mais interessante é que quando Jonas diz não para Deus, Deus vai atrás de Jonas. Só que ele não vai de boa na lagoa, suave na nave. Agora Deus vai atrás de Jonas com um vento e uma grande tempestade. Deus não desiste da gente, mas talvez essa tempestade que você esteja passando é porque você disse não para Deus. Talvez tudo aquilo que você está passando hoje seja a negação do chamado de Deus em sua vida. Vamos continuar. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus, e ele paga uma passagem nesse Jope, e ele paga uma passagem para Tarsis. Note, Jonas tinha tudo dado por Deus, e ele gastou o que ele tinha para fugir da sua
presença. Aí a Bíblia vai dizer, abrindo um parênteses aqui, que o povo de Israel, eles certa vez, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de ouro. Eles fizeram o quê? Bezerro de ouro. Porque o ouro que eles pegaram era de onde? Do Egito, certo? Deus deu para eles o ouro. Então o recurso foi Deus que deu, a libertação foi Deus que deu, e eles gastaram em seus próprios deleites. Aí alguns anos se passam, o povo é levado de novo para o cativeiro da Babilônia, 70 anos se passam, eles voltam. Aí o povo começa a ver as casas deles destruídas, e eles começam a falar: bom, nossa casa está destruída, o templo também, qual que é preferível? Construir o templo ou construir nossa casa? Aí o homem preferiu construir as suas próprias casas. Então Deus diz a nós: é porventura tempo de folgar em nossas casas estucadas, enquanto esta casa está cheia de paz, né? Deus. Então o recurso é de Deus, a libertação é de Deus, o tempo é de Deus, mas você gasta em seus próprios deleites. Aí Tiago vai dizer no final das Escrituras: vós pedis, e pedis mal e não recebeis, porque pedis mal para gastar em seus próprios deleites. Deus está dizendo: eu já conheço o ser humano. Talvez aquilo que ele não está te dando agora é porque você vai gastar em seus próprios deleites. Eu entendi uma coisa: uma vida crucificada com Cristo é você morrer com Ele e ressuscitar com Ele, porque Ele também ressuscitou, e você começar a viver em novidade de vida, onde a vontade dele reine e a sua desapareça, porque importa que Ele cresça e eu diminua. Note, se a soberana vontade dele deve estar acima da minha, então eu tenho que cumprir a vontade dele e não a minha, a nossa. Olha que interessante, Jonas quis cumprir a vontade dele. Será que tem pessoas cumprindo a sua própria vontade nos nossos dias? Mas aí, peraí, vamos lá. A Bíblia vai dizer que Deus tem o melhor para nós, porque Ele vai dizer que nossos planos e nossos projetos não são melhores e maiores. Ele diz que é para nós. Se Ele tem planos e projetos maiores que os seus e melhores, por que você não faz a vontade dele? Note, aí a Bíblia vai dizer que existia uma mulher chamada Ana, e esta mulher chamada Ana, ela sempre orava ao Senhor, ela sempre orava. Então era mulher de oração ou não era? Era no círculo de oração? Estava no trabalho de oração? Estava nos cultos? Estava. Por um ano orando, mas ela só orava. Só que a Bíblia vai notar uma vez que ela foi orar um pouquinho diferente. Ela falou assim: Senhor, se me deres um filho, consagrarei a Ti. Não, se me deres um filho, consagrarei a Ti. Qual era a oração que tinha por um ano? Qual era a oração dela? Pedir um filho. Oração pedindo um filho por um ano. Mas quando ela ofereceu a bênção dela ao Senhor, aí o Samuel dela foi gerado. Sabe por que você não recebeu a sua bênção ainda? Porque a sua bênção só vai exaltar somente você. Ana nunca disse: Deus, me dá um filho para esfregar na cara daquela tribulada ali da Penina, daquela filha de Nabucodonosor, na moeda que vendeu Jesus. Não. Ela sempre orou dizendo: Senhor, se me deres um filho, ele será teu. Sabe, quando você começar a orar dizendo: Senhor, essa bênção é para glorificar o teu nome, aí o seu Samuel começa a ser gerado. Aleluia. A vontade de Deus é soberana. Aí chega um homem na Bíblia, aos pés de Jesus, e ele está leproso, e ele diz a Jesus: Senhor, se quiseres, serei limpo, serei sarado. Jesus ficou numa saia justa: peraí, eu quero fazer um milagre, mas ele está se colocando na minha vontade, então não tem como eu não dizer não para ele. Então Deus fez a vontade dele. Então quando a gente faz a vontade de Deus, Ele até faz a nossa. Olha que interessante. Eu entendi que tudo aquilo que Deus não quer pra mim, eu não quero nada, mas tudo que Ele quer pra mim, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo. Quantos querem tudo de Deus? Aquele homem, ele fugiu da presença de Deus, e ele estava cumprindo a sua própria vontade. Irmãos, ele entra num navio. Aquele navio está, a tempestade está tão revolta, mas tão revolta, que a Bíblia denota, categoriza que o navio estava quase se quebrando. Ele estava quase se quebrando. Irmão,
A Bíblia vai dizer que aqueles marinheiros estavam assustados, de modo que eles pegaram as coisas e começaram a jogar. Então minha Bíblia, adeus. Meu celularzinho velho, adeus. Tudo eles jogaram fora. Adiantou? Adiantou? Não. Se não adiantou, qual era o problema ali? Era Jonas. Contaminou todos. Meu Deus, interessante isso, né? É interessante isso. Contaminou todos. Mas note, querido irmão, se aqueles homens estavam assustados com aquela tempestade, eles eram marinheiros, eles eram marinheiros. Os homens conheciam o mar, certo? Será que eles já tinham passado por nenhuma tempestade? Você acha que não? Sim, né? Então aquela tempestade para assustar eles era um pouquinho diferente, né? Você imagina que tempestade que não foi aquela para assustar o marinheiro? Você imagina? Aí a Bíblia diz que as tempestades estavam tão grandes que os homens estavam quase se quebrando, os homens jogando as coisas fora. E Jonas estava fazendo o quê? Não acredito nisso. Ele estava o quê? Sério mesmo? É verdade, mano? Eu posso acreditar? Não é fake, não? Meu Deus, não acredito nisso. O mundo se acabando, tudo se perdendo, tudo indo pro buraco e o crente está. Tinha mais algum crente naquele navio? Não? Jonas era o único crente? Então você é o único crente naquela sua empresa e está dormindo? Você é o único crente na sua faculdade e está dormindo? Você é o único crente aí no mundo afora e você está dormindo? Está na hora de acordar, não acha? A Bíblia vai dizer que Jonas dormia em um profundo sono. Irmãos, ele dormia em um profundo sono. Explica isso daí, pastor. Vocês conseguiriam dormir um avião em turbulência? Vocês conseguiriam? Máscara caindo, gente gritando, todo mundo achando que vai morrer. Você conseguiria dormir? Então como que Jonas está dormindo numa tempestade tão grande? Isso aí é o quê? É gardenal, é sertralina, é liposdramina na veia? Não precisa dessa droga aí. Porque não é possível. Tudo se acabando e o crente... Meu Deus. Aí a Bíblia vai comentar uma coisa. Interessante isso. Que o capitão do navio desce aos convés e acorda Jonas. O capitão do navio era crente? Ele era evangélico? Ele era gospel modinha? Não, né? Será necessário Deus usar um ímpio para te acordar? Quantos testemunhos Deus usou um homem na rua para falar comigo? Será necessário um ímpio, um homem que não serve a Deus, te acordar? Que vergonha para nós cristãos. Será necessário um homem descer até o convés da tua vida e ter que te acordar? É hora de despertar. Sabe o que a Bíblia diz? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo, Ele te esclarecerá. Aleluia! Cristo, Ele é especialista em acordar pessoas. A Bíblia vai dizer, até o rapaz aqui, ele leu aqui sobre Talita. Talita significa moça, menina. Moça, a gente diz levanta-te. Talita estava dormindo ou estava morta? Morta. Mas Jesus, o que fez ela? Acordar. O sono da morte é o tema dessa mensagem. Aí a Bíblia vai dizer na leitura da ceia que dentre vós há muitos fracos e doentes, muitos que sono da morte, morte espiritual. Atos 19, Paulo está pregando e tem um homem sentado na janela, o Eutico, e ele está ouvindo o sermão de Paulo. Ele dorme, cai e morre. Dormiu, caiu, morreu. Sono da morte. Será que você não tem dormido no sono da indolência? O problema não é dormir, porque todo ser humano dorme. O problema é onde dorme, com quem dorme e para que dormiu. Onde você tem dormido? Noite de confronto nessa noite, querido. A Bíblia vai dizer que esse homem estava dormindo e o capitão o acordou. E mesmo o capitão acordando, ele se reconciliou com Deus? Ele se reconciliou com Deus, igreja? Ele obedeceu o chamado de Deus? Não. Então tá bom, vamos lá. Ele já perdeu o dom que Deus tinha dado a ele, perdeu a presença de Deus, porque tinha fugido da presença de Deus, estava em uma tempestade, estava dormindo no sono da morte, e mesmo assim ele continuou na desobediência?
o que será necessário mais para você perder, para você aceitar o chamado de Deus em sua vida? O que você precisa perder mais? Já está desempregado, perdeu família, perdeu tudo, e mesmo assim diz não ao chamado de Deus. Deus está te convidando, estou te chamando de volta, estou te chamando de volta, estou te chamando de volta. Deus está te estreitando, Deus está te estreitando até você aceitar o chamado. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele disse não para Deus e continuou irredutível. Então os marinheiros começaram a lançar sortes e começaram a clamar o seu próprio. Não, os marinheiros que não eram crentes começaram a clamar o seu próprio. E o crente clamou o seu próprio Deus? Os ímpios clamavam o seu próprio Senhor. Então tinha um macumbeiro que estava clamando em Iemanjá, em Yeshua, tudo que era ruim, tudo que era bicho, estava clamando. Tinha um espírito que estava colocando Allan Kardec, tudo que era espírito. Tinha ali também, os budistas estavam clamando lá, Shindaka Gautama, Buda, estava chamando todo mundo. E o crente não estava fazendo nada, porque ele estava dormindo. Meu Deus, Senhor. Os templos de Umbanda estão lotados, cheios. Se você para os espíritas, estão lotados, cheios. Você vai na Cracolândia, não sei se vocês forem evangelizar lá, eu já fui evangelizar lá. Cheio de jovens, a maioria filho de crente. E a igreja está vazia, está dormindo. Irmãos, está na hora de despertar, sabe por quê? Porque nunca tivemos uma igreja tão cheia de pessoa, de gente, mas vazia de Deus, entupida de secretismo religioso. Está na hora de te acordar. É noite de confronto, querido. Aleluia. Aquele homem, ele não estava clamando a Deus, mas aqueles homens começaram a clamar sobre o próprio Deus e começaram a lançar sortes. E a sorte, adivinha onde caiu? Sobre Jonas. Ah, então Deus usou um ímpio para usar você? Para te mostrar o seu erro? Será que Deus usou ímpio para mostrar o seu erro? Meu Deus do céu. Sabe por que isso aconteceu? Porque a mão de Deus estava sobre aquela situação. Aleluia. Então, as situações na sua vida em que você pode contar para o vizinho, pode contar para o irmão, pode contar para o pastor, pode postar no Facebook, pode falar mal direto no WhatsApp, você pode fazer tudo, mas a mão de Deus, quando está na situação, não adianta. Aleluia. Somente você se reconciliando com Ele, aceitando o seu chamado, vai fazer essa tempestade. Aleluia. Para onde você reconciliar com Ele, aceitar o chamado. Aleluia. Glória a Queridos, Deus. Aleluia. note, a sorte caiu sobre ele, certo? Você imagina a cara de Jonas quando foi descoberto. Ele foi desse? Ele foi desse? Tá bom, foi descoberto. A Bíblia vai dizer que não há nada oculto que não venha a ser, e não há nada escondido que não venha a ser pregado aos telhados. Não há nada que Deus não veja. Os senhores estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então não importa aquilo que você esteja escondendo, que Ele sabe. Ele sabe. A Bíblia vai dizer que existia um homem que morreu chamado Lázaro, e ele estava dentro de um sepulcro. E as pessoas não queriam abrir aquele sepulcro por causa do cheiro. Estava mal, estava fedendo, já tinha 4 dias, o corpo estava em decomposição. Então, eu imagino Jesus falando para que eles iam tirar a pedra. As pessoas gostam de colocar o seguinte, que nós temos que fazer a nossa parte. Eu vejo de uma outra forma. Eu imagino Jesus falando: tira essa pedra, porque eu sei o que fede aí dentro. Eu sei o que está fedendo já faz tempo. Está na hora de você tirar esta pedra para que eu possa trabalhar aí e te dar vida novamente. Aleluia. Aí Lázaro ressuscita. Só que a Bíblia vai dizer o que? Que ele está amarrado ou atado, certo? E Jonas estava assim. Tem crente que está assim também. Ele está vivo, mas está amarrado. Aí Hebreus capítulo 12, versículo 2, depois você dá uma olhada, sabe o que vai dizer? Meus irmãos, tendo uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo em
embaraço e todo o pecado que estão de perto nos rodeia, e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta, olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Note, nem tudo é pecado, mas é o embaraço. O que tem sido um embaraço na sua vida? Aleluia, Deus. Nem tudo é pecado, mas é embaraço. O que é o embaraço, irmão Anderson? Embaraço eu gosto de chamar de distração. Como assim? Os inimigos de Sansão o inimigo de Sansão não era Dalila, eram os filisteus, certo? Ele tinha que guerrear contra os filisteus. Mas quem foi a distração, o embaraço da vida de Sansão? Dalila. Cuidado com os embaraços, pelo amor de Deus. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está pegando coisas lícitas e usando como desculpa para não fazer a vontade de Deus. Aí eu estava dizendo para o irmão José dentro do carro. Tinham 3 homens que contaram uma história. Jesus contou uma história sobre 3 homens. Esses 3 homens disseram: olha, eu não posso ir ao banquete, porque eu comprei uma chuta de bois, não posso ir, tem que vê-los, tenha por excusado ou desculpado. O outro disse: olha, eu comprei um campo, então eu tenho que ir ver esse campo, não posso ir, tenha por desculpado. E o outro disse: casei-me, eu tenho que desenrolar um manto com minha esposa, desculpa aí, não dá pra ir não. Vem cá, há algum problema em trabalhar, comprar uma casa e se casar? Há algum problema nisso? Não? Sabe qual que é o problema? A gente está usando desculpas lícitas para não ir ao banquete de Cristo. Não, mas eu não vou na igreja no culto de domingo porque eu tenho que sair com minha família. É verdade, tem que dar atenção à sua família. Mas você tem muitos dias, e logo hoje, tem muitas pessoas que não estão aqui porque estão o quê? Usando desculpas lícitas, porque o pastor não vai falar, não, você não pode, para não estar aqui aprendendo da palavra. Deixa eu te dizer, Jesus disse quando eu era criança, quando Maria perguntou a ele: filho meu, onde estava? Jesus disse: onde mais eu poderia estar, senão na casa de meu pai? Onde mais você poderia estar, senão na casa do seu pai? Onde mais você poderia estar, senão na presença de Glória a Deus? Deus. Uma coisa pedirei ao Senhor, e esta buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todo o santo dia da minha vida. Nesse lugar a presença, o lugar de habitação. Esse tal de Jonas estava atado com embaraços da sua vida. Eu vou te contar qual foi o embaraço daqui pra frente. Ainda bem que você me deu tempo. Aleluia. Você vai ter que aguentar mais 1 hora ainda, tá bom, irmão? Amém? Jonas, ele estava atado pelas suas próprias paixões, e quando ele foi revelado aquilo, ele não tinha que enfiar a sua cara, certo? E quando a gente reconhece o nosso erro, a gente tem direito a uma nova chance. Não, a gente tem o direito a uma nova chance. Só que Jonas preferiu fazer o seguinte: quando os marinheiros perguntaram: o que faremos para que essa tempestade se acalme? Ele disse: lança-me no mar. Vem cá, o mar estava revolto? Estava quase se quebrando o barco, certo? Qual é a probabilidade de o ser humano sobreviver a uma revolta? 0, nula, não tem condições. O que Jonas estava querendo dizer? Se você me jogarem no mar, eu vou morrer, e então a tempestade se acalmará. Jonas preferiu morrer do que cumprir o chamado de Deus na vida dele. Será que você vai precisar morrer para você entender o chamado de Deus na sua vida? Meu Deus, tem crente que prefere morrer. Esses dias eu vi um irmão dizendo, eu falei: misericórdia. Ele disse: eu prefiro ir para o inferno que perdoar aquele irmão. Não, irmão, eu fiquei escandalizado com aquilo. Fiz Jesus voltar no suco. Eu falei: rapaz, o que um orgulho não faz? Aí a Bíblia vai dizer que ao orgulhoso, ao soberbo, Deus abate, mas o humilde, Deus graça. Não importa se você errou, não importa se você é desobediente, não importa se você pecou, importa que você reconheça, e Deus te receberá de braços abertos. Aleluia! Eu estou arrepiado, estou sentindo Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aí tem um tal de filho pródigo. Esse filho pródigo, ele foi querer encher as bolotas de porcos no seu estômago. Então, a Bíblia diz que ele não conseguiu, porque ele ouviu um não.
Aí é o versículo seguinte, por isso que eu gosto de ler a Bíblia. Irmão, leia a Bíblia, pelo amor de Deus, hoje a gente vai te revelar coisas aqui interessantes. No versículo seguinte, depois dele ter ouvido a Bíblia vai dizer o seguinte: e caindo em si, lembrou-se do seu pai. Não. Ele ouviu um não e depois lembrou-se do seu pai. Será que você vai precisar ouvir um não de Deus para se lembrar dele? Qual é o não que você precisa se lembrar para você voltar para os braços do pai? Aleluia. Certas vezes a gente precisa ouvir um não para voltar para a presença de Deus, para começar a obedecê-lo, fazer a sua vontade. Então Jonas disse: lança-me no mar, porque eu prefiro morrer do que continuar essa viagem com vocês em desobediência. Eu prefiro morrer do que ter que obedecer ao chamado de Deus. Então aqueles homens, eles fizeram o seguinte: vocês acham que eles jogaram no mar? Não, a Bíblia vai dizer que eles disseram: nós remaremos. Não, vamos lá, repete comigo. Nós remar por quê? Não, remar por quê? Por mim? Não, por Jonas. Jonas era perfeito? Jonas, ele era obediente? Não. Jonas era o causador de toda aquela situação? E aqueles homens iriam remar por ele? Meu Deus! Se tivesse só crente naquele barco, será que remaria por Jonas? Sai daqui, carniça! Jonas não era perfeito, Jonas não era obediente, Jonas não dava exemplo nenhum. Deixa eu te dizer uma coisa: começa a remar por aquele que não merece. Começa a remar por aquele que não dá exemplo também. Começa a remar por aquele irmão que pecou. Começa a remar por aquela pessoa que é uma improvável na sociedade. Há pessoas que não são como você, que não conseguem orar igual você, que não conseguem ler a Bíblia igual você. Há pessoas que elas são diferentes umas das outras. Nem todo mundo aprende a ler aos 7 anos, nem todo mundo aprende a andar ao primeiro ano de vida. As pessoas são diferentes. Nem todo mundo se firma igual você se firmou. Nós temos que entender essas pessoas, queridos. Aí o que mais me dói é o que? Ver pessoas julgando umas às outras, porque uma pessoa errou e pecou. Mas a Bíblia vai dizer que todos pecaram, então o que você está falando? Aí Tiago capítulo 4, versículo 9 vai dizer: pecadores, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, tornem o vosso sorriso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Meu Deus. Aí no último versículo, sabe o que vai dizer? Tiago capítulo 4 diz assim: tu, porém, quem és que julgas teu irmão? Quem sou eu, miserável, salvo pela graça, que é favor imerecido, para julgar alguém? Quem é você para apontar a alguém e falar que ela não tem mais jeito? Deixa eu te dizer uma coisa: se a tua filha, você disse que não tem mais jeito, deixa eu te dizer uma coisa: rema mais um pouco. Se você disse que o seu marido não tem mais jeito, rema mais um pouco. Se você disse que essa situação não tem mais jeito, rema mais um pouco. Não importa se o barco está quase se quebrando, não importa se a tempestade está grande, não importa o que está acontecendo, o importante é você pegar seu remo. Eu vou remar mais um pouco, porque o Senhor da peleja está comigo. Rema só mais um pouco. Aleluia. A Bíblia vai dizer que aqueles homens remavam e não chegavam ao lugar. Eles não chegavam ao lugar. Então Jonas estava de braços. Sabe por que estava de braços cruzados? Porque a Bíblia não vai contar que ele se arrependeu. Ou seja, ele continuou na desobediência. Aí eu concluo uma coisa. Agora você se escandaliza não, irmão. Remar tem limite. Remar tem limite, eu te provo na Bíblia isso com gosto. A Bíblia vai dizer que um tal de Paulo, conhece o tal de Paulo? Ele vai dizer assim, ó: tem um tal de Alexandre Latoeiro. Esse Alexandre Latoeiro, a gente já orou, já clamou, já intercedeu, já fez campanha, já fez tudo. E ele não quer nada. Aí ele vai dizer: quando vocês o virem, nem o saudai com a paz. Olha o nível que Paulo está dizendo. Sabe por que Paulo disse isso? Aí você fala assim: misericórdia, tem que ter até amor à pessoa. Não, é que Paulo tirou a mão dele
e deixou Deus colocar. Porque quando o homem tira a mão e Deus põe a dele, meu amigo, o negócio fica estreito. Hebreus capítulo 10 vai dizer: ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. Ai de você, meu querido. Se você não vier por amor, Deus vai estreitar e você vai cair na mão dele. Aleluia. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Tira a mão, mas você não quer mais nada? Tira a mão, Deus vai colocar ali. E Deus vai começar a fazer. A Bíblia diz que aqueles homens levantaram Jonas e lançaram porque eles desistiram de Jonas, correto? Então, se aqueles homens desistiram de Jonas, eles perderam as esperanças em Jonas. Há situações na sua vida em que as pessoas perderam já a esperança em você. Mas a Bíblia vai dizer que Deus preparou um grande peixe. Se o mar está revolto e a probabilidade de Jonas sobreviver é nula, aquele peixe era para guardar ou para matar? Guardar ou matar, igreja? Guardar ou matar. Se o mar está revolto, ele vai morrer no mar, o peixe veio para tragá-lo, ele vai morrer ou vai ver dentro do peixe? Guardar, correto? Então entramos em concordância. Se no mar há perigos de morte, na baleia há segurança, há vida, correto? Então eu entendo uma coisa: se no mar você vai morrer, Deus prepara um grande peixe para te guardar, correto? Sabe por quê? Porque mesmo todos os marinheiros desistindo de Jonas, tinha alguém que não desistiu dele. Aleluia. Mesmo todo mundo, mesmo todas as pessoas, você dizendo que você não tem mais jeito, que você não vale nada, que você já morreu, tem alguém que ainda aposta em você. Tem alguém que acredita em você. E esse grande Deus está preparando um grande peixe para você. Aleluia. Ah, querido, como Deus é bom, não é? Mesmo em toda essa situação, Deus ainda não deixa a gente morrer no mar. Ele prepara uma situação para guardar a gente. Uma vez disseram para mim, minha mãe disse para mim, eu tinha 17, 18 anos na época, não me lembro. Nossa, esses anos já isso. E eu cheguei com 22 na cintura em casa, e o cara deu minha cintura e eu me viu aquele e começou a chorar, dizendo: eu não acredito mais em você, você vai morrer, você vai pra cadeia, eu desisto de você. E começou a falar pra mim. Aquilo me feriu tão grande, mas tão grande. E sabe, eu entendi uma coisa: eu só estou aqui hoje porque teve alguém que não desistiu de mim. Aleluia! Irmão, pensa num mozão que usava tudo, era eu. Maconha, cocaína, mesclado, crack, pitilha, tudo. Você tem uma ideia que tem doce que aqui não tem, é fumo. Tudo. Eu não tinha mais jeito. Mas teve alguém que olhou lá do céu e falou: esse menino vai ser um improvável, aquele que não é nada. Mas hoje ele está aqui nesta noite pregando para você, dizendo o que ele faz. Ele cura, ele livra e ele vai tirar você dessa situação. Deus está preparando uma situação para te guardar. Deus está preparando uma situação para te guardar. Deus está preparando uma situação para te guardar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Deus nesse lugar. Estou arrepiado. Hoje é dia de confronto. Deus está falando com você. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer em Jonas que era um grande peixe, mas Jesus no Novo Testamento vai dizer que era uma baleia. Se é mamífero no seu estômago, existe uma coisa chamada suco gástrico. Suco gástrico é aquilo que faz derreter tudo aquilo que chega ao seu estômago. Ou seja, tudo que você come, ali se transforma em quê? Fezes. Então, aquilo que a baleia tragou, que vai para o seu estômago, tem que ser desintegrado. Tem que ser totalmente consumido. Mas a Bíblia vai dizer que Jonas estava envolto por algas. Não, Jonas estava envolto por algas. Dentro desse lugar ácido, onde você acha que vai perecer, Deus vai colocar algas em você. Deus vai te dar amigos. Deus vai te dar situações, estratégias, pessoas para estar do seu lado te guardando e intercedendo por você. Aquele lugar era conhecido, sabe como, por Jonas? Inferno. Eis que estou dentro do
inferno. Então vamos lá. Há situações na nossa vida que se parecem com o... Não, vamos lá, deixa eu pegar, igreja. Há situações na nossa vida que se parecem com o... Então, não há nenhuma diferença do ventre da baleia para o inferno e o ventre da baleia são totalmente iguais. Então, há situações também na sua vida que se parecem com o inferno, correto? Mas, aquele grande peixe é para matar ou para guardar? Matar ou guardar? Guardar, certo? Então, a situação que Deus preparou para guardar Jonas se parece com o... Meu Deus, ele falou isso. A situação que Deus preparou te guardar, você está chamando de... Minha casa parece um inferno, mas é o que Deus preparou para te guardar. O meu casamento parece um inferno, mas é o que Deus preparou para te guardar. Na minha família não dá mais, parece um inferno, mas é o que Deus preparou para te guardar. E dentro desse inferno, Deus vai fazer uma outra. Não chame aquilo que Deus preparou para te guardar de inferno ingrato. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Já era para estarmos mortos em ofensas e pecados, e Ele nos guardou para assistir uma situação de inferno. A Bíblia vai dizer que Jonas clamou o terceiro. Ele estava 3 dias dentro do inferno e só clamou no terceiro dia. Rapaz, tem gente que gosta de sofrer. Não, mas já sei lá, dentro do inferno, queimando, quase derretendo o ferro ácido, só clamou no terceiro dia. Então vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva do que Jonas passou. Ele perdeu o dom, perdeu a presença, estava dormindo no sono da morte, numa grande tempestade. Ele queria morrer, estava quase sendo jogado ao mar para morrer. Ele estava de braço cruzado, negando o chamado de Deus. Ele foi engolido por uma baleia, estava quase sendo derretido pelo suco gástrico. Ele estava num lugar no inferno e só clamou o terceiro dia. Meu Deus, a que ponto um crente chega quando está enrustido? Meu Deus, o que você vai precisar mais passar nessa vida para você entender o chamado de Deus na sua vida? Será que você precisa ir para o inferno mesmo? Não literal, querido. Mas será que você precisa passar pelo inferno para você entender que você tem que clamar? Bom, vamos entrar em assunto. O importante é que ele clamou. Ele clamou. Queridos, se você já estudou mitologia ou história, você vai entender que inferno dá a ideia de submundo, ou seja, o lugar mais profundo que existe. Deus habita, segundo Paulo, no terceiro céu, o lugar mais distante, mais longínquo que pode se encontrar, certo? Então Jonas clamou dentro do... Não, deixa eu pregar. Jonas clamou dentro do... O lugar mais fundo, mais distante, mais improvável, Jonas clamou, e Deus... Não importa o inferno que você está, não importa a profundidade da sua situação, não importa o lamaçal do charco de lodo que você se encontra, não importa a aprovação, o importante é que Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Comece a clamar, clama só um minuto, deixa eu ver o seu clamor dentro do inferno. Deixa eu ver o seu clamor só por um minuto. Dentro desse inferno, Deus vai ouvir o seu clamor e vai tirar você, pegar pela sua mão e dizer: eis que sou contigo. Um clamor é o que Deus está precisando ouvir. A Bíblia vai dizer que Deus livrou ele do ventre da baleia na hora. Tudo passou apenas por um clamor. Glória a Deus. O que você tem que passar para você clamar, querido? Glória a Deus. Aleluia. Eu posso clamar, será? Eu posso clamar. Eu acredito que eu não... Aleluia! Glória a Deus! Porque estás comigo. Eu creio, posso clamar. Já Aleluia! Para descansar nas mãos de clamar. Sim, eu posso clamar. peça. Somente o mestre pode tirar você dessa situação. Aleluia! Somente Deus pode tirar
tirar você dessa situação. Desse inferno somente Deus pode agir. Nossa. Querido, eu preciso terminar, o tempo já deu. Irmãos, para terminar, a vez em que Jonas foi lançado daquele dentro da baleia, quando ele clamou, ele pregou em Nínive, e ele pregou salvação. Ele pregou saiu da cidade, subiu a um monte distante, ficou olhando para ver o que ia acontecer à cidade. Note, a promessa de Deus era o quê? Destruir a cidade de Nínive, correto? Então Jonas pregou salvação e esperou a cidade ser destruída. Não, ele pregou salvação e esperou a cidade ser destruída. Meu Deus, ele não fez isso não? Fez? Então quer dizer que você está pregando cura e não está acreditando na cura? Está cantando bênção, mas não está acreditando nisso? Está liderando, dizendo que Deus vai fazer e não está acreditando nisso? Será que pregamos e não acreditamos? A Bíblia vai dizer: pedis, porém, com fé. Pedir com fé. Jonas pregou salvação porque o pecado daquela cidade era tão grande, mas tão grande, que ele não acreditava na salvação daquele povo. Então ele esperou tanto a cidade ser destruída, que ele acabou de novo. Meu Deus, tem que dormir, pelo amor de Deus. Ele dormiu novamente. Então, aí a Bíblia vai dizer que quando ele acordou, ele viu uma baboeira crescendo do lado dele. Ele se admirou, abraçou ela, ficou abobalhado, abraçando a baboeira. Deus enviou um inseto, matou aquela baboeira, e ele ficou no hashtag revolts. Entendeu? Aí a Bíblia vai dizer que Deus olhou para Jonas e disse: então peraí, você não plantou, não adubou e não regou, e está se doendo por uma árvore que você não fez nada por ela? Quem dirá eu, Jonas, não terei misericórdia de 120 mil pessoas que habitam na grande cidade de Nínive? Sabe qual é a realidade? Nós valorizamos coisas e não pessoas. Você idolatra mais o seu celular do que a sua própria família. Você dá mais atenção ao seu cachorro do que sua filha. Valorizamos coisas e não pessoas. Será que você está valorizando as coisas erradas? Tem gente que trata aqui os filhos, sabe como? Um qualquer, mas trata o seu animal como se fosse o seu próprio filho. Tem gente que não dá atenção ao seu próprio filho por causa das redes sociais. Tem gente, casais, que não dão atenção um ao outro, sabe por quê? Mesquiandade, tudo é mais importante. Deixa eu te dizer, começa a recalcular a rota e ver o que é mais importante na sua vida. Glória a Deus! Aí Jonas disse: beleza, Deus, pra mim então tira a minha, porque melhor pra mim é morrer do que... Coloca você de pé, por gentileza. Me ajuda aí, o Cleiton. Queridos, essa aqui é o ponto-chave da mensagem. Eu preguei tudo isso pra você para que você dê só esse finalzinho. A Bíblia vai dizer que Jonas preferiu morrer, sabe por quê? Porque Deus usou de misericórdia para um povo pecador. Ele preferiu a própria morte do que ver aquele povo ser abençoado, ser salvo. Vai ter pessoas que vão preferir morrer do que ver Deus derramando bênçãos em tua vida. Acho que você começa a pensar nisso. Vai ter pessoas que vão preferir morrer, estar no sepulcro, do que ver Deus operar em sua vida. Comece a imaginar quantas pessoas não querem ver você morrer. Feche seus olhos e comece a imaginar isso. Quantas pessoas preferem ver você na lama, no sepulcro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Ele está usando misericórdia nessa noite. Não importa o que você esteja passando, não importa se você esteja um navio revolto, não importa se você está no inferno, não importa se está na cidade de Nínive, que está prestes a ser destruída. Deus vai usar de misericórdia. Deus vai começar a fazer. Bênçãos serão derramadas nesta noite. Vidas serão transformadas, restituídas. Alegria voltará para esta casa. E Deus vai te dar alegria, vai te dar vitória. Não importa se tem pessoas querendo que você morra.
tinha alguém que estava orando, tinha alguém que estava cuidando dele. E Deus estava sempre olhando, irmãos. É assim que Deus faz conosco. Será que nesse meio está aqui hoje para a gente, porque quer aceitar Jesus, né? Aqui na frente o pastor vai orar. Saia do seu lugar, irmão. Você que está desanimado. Mesmo está com vontade de parar. Pode sair do seu lugar. Não tenha vergonha, irmão. Vem orar. Que aqui Deus vai dar força para você caminhar. Continuar na obra. Que a obra não é minha, mas do pastor Marcos, sim, a obra de Deus. Muito, muito bom essa palavra. Isso aqui é para você ficar a semana inteira pensando o que foi falado aqui. Não adianta nós fugirmos. Um dia nós levantamos a mão, sei que nós tivemos encontro, primeiro amor, nós tivemos com Deus. E nós deixamos esfriar por poucas coisas. Deus não se agrada disso. Obedece o Espírito Santo. Amém, irmãos? Vou passar a direção para o pastor. Quero agradecer ao pastor pelo trabalho. Essa oportunidade está dando para nós. Não vai parar aqui, vai continuar. É a obra dele. Vamos trabalhar os varões, os homens. Domingo vamos sair com as irmãs. Vai ter uma irmã muito usada também aqui. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podia sentar para a gente não. Nós vamos já terminar o culto. Lembrando que amanhã vai ter oração. Amém? Terça-feira, culto da vitória. Vai ter ensaio das irmãs essa semana? Não. Então, domingo nós teremos escola dominical e à noite nós vamos ter o culto com as nossas irmãs. Amém? Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que foram convidados pelo Érico. Tá bom? Foi um prazer imenso tê-los aqui, as irmãs também aqui. Todo rostinho diferente que está aqui hoje. Obrigado pela sua presença. O Anderson também. Você vai voltar mais vezes. Você só não vai voltar se você não quiser. Tudo bem? Então tá bom. Mas todos vocês que nos honraram esta noite, foi um prazer imenso. Agora eu vou te dar um segredo de tudo que você ouviu. Duas coisas podem acontecer. Você ouviu uma palavra abençoada, tremenda, sair daqui, não foi com você. Você nem vai estar, não está nem aí para a palavra. Agora, você quer ser abençoado com essa palavra? Oh, aleluia. Sai daqui e fique remoendo essa palavra. Hoje, amanhã, na terça, e vai remoendo. E deixa Deus fazer na tua vida tudo que talvez hoje você vai falar, olha, eu ouvi. Não, Deus vai fazer. Ele começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar essa obra que Ele começou na sua vida. Mas vai trabalhando essa palavra no teu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Não há lugar que a gente possa fugir da presença do Senhor. Nós vamos terminar o culto então. Pois não? O chá das nossas irmãs vai ser dia. Cadê o chá? Irmão, chá. Que dia que vai ser o chá? Me ajuda, 22? Está aqui, 22 vai ser o chá. Tem um tema que é semear. O convite está com as nossas jovens ali, as nossas irmãs ali na frente, R$20. Quem vai estar aqui é a missionária Isabel Valim, e tem sido uma bênção. Vai ser uma bênção também esse dia 22, o chá das nossas irmãs. E dia 29 nós vamos ter na nossa igreja sede, nós vamos ter o encontro de casais. Se tiver pessoas interessadas em ir, procure também a Marilene ou a Rita. Amém? Amém. Vamos embora? Vamos embora? Então tá, levante sua mão. Pai querido, nós te louvamos por esse culto, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela cooperação desses nossos irmãos e irmãs que nos prestigiaram esta noite, por todos aqueles que pela internet também participaram deste culto, Senhor. E agora, Pai, a palavra foi semeada, ela foi lançada aos corações, que ela tenha encontrado lugar, como encontrou nos nossos, que ela tenha encontrado um lugar todo especial, Senhor, e essa palavra venha trazer uma revolução, fazer uma mudança, Senhor, em nossas vidas.
Obrigado por tudo, nos dê uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana de oportunidades, ó Deus, de nós voltarmos para o centro da Tua soberana vontade. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe a todos nessa semana e leva-os como o Senhor os trouxe, guardados e protegidos por Ti. É o nosso pedido e já Te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus, a comunhão com o Espírito Santo e o amor do Senhor seja com todos nós agora. Todos dizem amém. Cumprimento o irmão que está ao seu lado. Deus te abençoe.